Ai, foca na saúde, Ladinha, você consegue resistir. Ai, se bem que esse bolo aqui... Tá bom, vai. Por hoje tá liberado. Todo mundo aí se identificou com essa cena, né? É muito difícil resistir aos alimentos açucarados. Acho que nunca mais eu vou pedir uma matéria com doces. Eles são dos maiores responsáveis pela obesidade, considerada pela OMS um dos mais graves problemas de saúde que nós precisamos enfrentar. Segundo a ABESO, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, chegando a 20% da população em 2019. Algumas pessoas tendem a pegar o paciente da obesidade com preconceito, achar que ele não emagrece porque ele não quer, achar que ele não faz nada, que é por preguiça, porque que ele não muda. E daí entra o primeiro conceito básico de que obesidade é doença. Se você não vê a obesidade como doença, o preconceito já partiu de você. Gordofobia não pode, hein? Mas você sabe como é que é feito esse diagnóstico? E como classificar? Não? Então presta atenção. E para você identificar se você está dentro da obesidade, é quando você está com IMC acima de 30. Quando a gente vai avaliar o paciente como obeso, a gente tem que avaliar vários critérios, né? Não só o peso pela altura. What? Não só o peso pela altura. O IMC ele vê o peso pela altura ao quadrado. Ah, agora eu entendi! Mas é um critério muito importante que a gente deve estar sempre avaliando a gordura visceral. A gente pode fazer isso pelo ultrassom, a gente pode fazer isso pela bioimpedância. A medida da circunferência abdominal também ajuda para o cálculo da gordura visceral. Mas por que ela é tão importante, né? Quando a gente avalia essa visceral, a gente está falando daquela capa de gordura que eu tenho em torno de um órgão. Essa é uma gordura que tem um alto potencial inflamatório e tem um risco grande de ter gordura no fígado, né, que a gente chama de esteatose hepática. Ela vai acumular no seu fígado, no seu intestino, nas suas veias, nas suas artérias, e isso gera uma grande consequência. Imagina lá que você tem um coração saudável e ele tem uma função. E agora eu tenho um coração que ele tem uma capa de gordura enorme e ele vai ter que fazer a mesma função de um coração saudável. Ele não vai conseguir executar essa função com a mesma propriedade. E quando a gente avalia aí o grupo de artérias, né, que são os canos por onde o nosso sangue vai passar, esse colesterol, essa gordura que acumulou, ela vai entupir o seu cano. Então, um fluxo que passaria tranquilamente vai começar a ter uma certa resistência. E para melhorar essa resistência, aumenta a minha pressão, a pressão alta aumenta meus riscos de um AVC, o coração que trabalha muito, que tem uma obstrução, é um risco de um infarto. Então não é só estética, tá? Esse problema é 1000 vezes maior e ele precisa sim ser trabalhado como doença. E não precisa ser nenhum especialista para saber quais são os piores alimentos, né? Macarrão, salgadinho, brigadeiro, leite condensado, risole, pastel, coxinha, Pão de queijo, fritura, refrigerante, pizza, chocolate, feijoada, macarronada, rabada, panelada, biscoito recheado, Biscoito sem ser recheado. biscoito sem ser recheado, pão, hambúrguer, cachorro-quente, doce, pirulito, bombom. churrasco, boa, Muita picanha. picanha, farofinha, tem o seu valor. Cervejinha também. A gente tem alguns grupos alimentares que vão chamar mais atenção, porque eles carregam a maior quantidade, digamos assim, de produtos ruins. E aí entra principalmente os doces, né? Porque o doce sobe muito o nível de insulina, ele tem uma carga calórica muito alta. As frituras, porque quando você pega uma fritura, você está pegando uma massa, você junta aí o carboidrato que foi frito, né? Então geralmente isso é um carboidrato refinado. Os embutidos. Tem que ter cuidado com os embutidos, porque além da gente ter as gorduras nesse alimento, excessos de conservantes, existe uma substância chamada, por exemplo, nitrato e nitrito, que são substâncias que são adicionadas pela indústria de alimento para deixar uma fatia fina de carne, um presunto, por exemplo, daquela cozinha rosa que você conhece, aumentar o tempo de prateleira. Existe um aumento do risco de câncer, porque esses alimentos já é documentado que eles têm relação com esse potencial carcinogênico. Meu Deus. Outro alimento vilão que eu sei que também está muito presente é o refrigerante. Muitas pessoas gostam de incluir no dia a dia, substituindo suco, às vezes substituindo água. É aí onde mora o perigo, porque se você faz o uso, gente, pontual desses alimentos, não chega a ser um grande malefício, é o contexto que importa. A base da minha alimentação era fritura, refrigerante, massa no geral, pizza, hambúrguer. Eu ia pelo que mais me agradava naquele momento de comer, né? Era um momento de prazer ali comer, até o dia que eu resolvi me pesar e eu me assustei com uns 150 quilos na balança. Eu tô focada, só
na água. Seguindo o plano alimentar. Eu gosto assim, fruta, verdura. Não tenho problema com isso não, é fácil assim, manter a alimentação mais regrada, sabe, durante a semana. O que você tá comendo aí? E a dieta? Ladine? Senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? A palavra de ordem é moderação. Não faz com que esses alimentos sejam a base da sua alimentação. Você vai estar jogando contra você. Deixa para consumir, eventualmente, no final de semana. E uma dica muito importante. Quando a gente sai de casa, né, a gente vai estar ali com a sua família, final de semana, claro que a gente quer relaxar e consumir alguns desses alimentos, está tudo certo. A restrição também não é um caminho legal. Porém, não tenha na sua casa, porque quando a gente tem na nossa casa, na nossa geladeira, chega em casa no final do dia super cansado, a gente quer realmente o refúgio da alimentação. E aí, se você encontra o salgadinho, o refrigerante, a bolacha recheada, o sorvete, pode ter certeza que é lá que você vai buscar esse refúgio, esse relaxamento. Mas é bom, hein? Tô com água na boca. Pensando numa alimentação saudável, você precisa começar a incluir grupos de alimentos que eles vão te gerar bons nutrientes e saciedade. Então, as frutas, as verduras, elas têm propriedades benéficas para o seu corpo, até de melhorar algumas sequelas que alimentos ruins deixam lá. Como você colocar também no seu padrão de alimentação as gorduras boas e as proteínas, porque elas vão te dar muita saciedade. Que no caso é tudo que o Douglas não consumia, né? Com 17 anos ele já era sedentário e chegou a pesar 150 quilos. Pô, Douglas, não tô te criando pra isso, né? De início, não me incomodou em nada. Até eu chegar na vida adulta, você começa a ter dificuldades em comprar roupa. Por conta da obesidade, por várias vezes eu me acordei sentindo falta de ar, né? Puxando o ar. Então eu acabava não dormindo direito. Eu sentia dor no ombro, porque se eu dormisse de lado, o meu peso incomodava, o peso em cima do meu ombro. Foi aí que eu resolvi mudar. Eu consegui, de início, eu entrei na academia e consegui perder ali 10 quilos. Só que chegou um momento que eu vi que não estava funcionando mais, que eu estacionei nos 140 quilos. Foi aí que eu precisei procurar a ajuda de um profissional. Eu tinha muito medo de praticar atividade física por conta do meu peso, de me machucar, alguma coisa. Tentei correr, eu só consegui correr 700 metros e já estava morto, muito cansado. Mas mesmo assim eu não desisti. Eu continuei indo, continuei fazendo trabalho de condicionamento físico. Fui aumentando para 4 quilômetros, para 6. E eu comecei a me apaixonar por esporte. Tanto que hoje eu faço crossfit, eu tento surfar, eu coloco sempre alguma atividade física no meu dia a dia. Em relação à prática de atividade física, hoje nós temos muitos critérios, né? O principal é tirar aquele paciente do sedentarismo. Colocar como meta ali pelo menos 3 horas de atividade física por semana. E qual é o papel da dieta no tratamento da obesidade? A gente tem vários perfis de alimentação. Quando o paciente ele vai fazer um processo de emagrecimento de muitos quilos, exemplo, 30 quilos, 40 quilos, muitas vezes eu gosto de fazer mudança no estilo da dieta, dar estímulos diferentes. Então sempre inicia por uma dieta equilibrada. Tá todo mundo fitness agora, né? Sei. Junto com acompanhamento realmente de perto, você pode entrar em dietas mais específicas. Uma dieta cetogênica, o carb, uma dieta mediterrânea, um jejum intermitente. A suplementação, ela também está aí para nos ajudar. Então, tanto os manipulados como os suplementos, a gente pode usar de acordo com a necessidade do paciente. O paciente está muito ansioso, então eu tenho que trabalhar com os ativos para modular essa ansiedade, para aumentar a serotonina. Meu paciente está realmente com o metabolismo desacelerado, por isso que ele não emagrece. Muitas vezes é melhorando todo o funcionamento dessa tireoide. Você está com o paladar muito doce, né? Então a gente busca alguns ativos que diminuam a vontade de comer doce. Mas fique esperto, porque além da mudança de hábitos, existem outras alternativas. Você sabe quais são? Existem vários remédios hoje que são liberados, que são estudados, que são autorizados, né, por diversos grupos para o processo do emagrecimento. Temos muitos medicamentos já liberados hoje para o processo de compulsão. Temos também os tratamentos cirúrgicos. O ideal da bariátrica vai depender de acordo com o seu IMC, né? Então tem pacientes que eles podem até não ter tentado nada ainda, mas que eles têm um IMC que já enquadra e ele pode tentar começar por aí. Assim como qualquer outro tratamento, eu preciso abordar a mudança do estilo de vida, o comportamento no geral, a minha ansiedade, porque
porque até mesmo com medicamentos agressivos ou com procedimentos agressivos como uma bariátrica, se isso tudo não for associado, a gente tem reganho comprovado. Mas seja a via escolhida, é um tratamento com muitos profissionais. Para que a gente tenha um sucesso, para que a gente evite o reganho, esse paciente ele precisa entender que ele tem que estar muito bem acolhido. O meu processo de emagrecimento foi uma coisa que eu fui me apaixonando aos poucos. À medida que eu via os resultados na balança, à medida que eu via os resultados na minha roupa, tipo de conseguir ir no shopping comprar uma calça numa loja normal, já para mim já foi tipo um motivo de alegria. E essas motivações diárias de você se olhar no espelho é o que vai te dando motivação. O processo não é rápido. Se você achar que vai começar hoje, daqui a um mês, você vai ter já o resultado, você não vai ter. É verdade! Além da autoestima, melhorou a questão da minha saúde. Eu consigo hoje caminhar mais, eu consigo correr mais, né? Eu consigo respirar melhor, mas eu consigo dormir melhor. Eu pretendo emagrecer mais. E eu estou no processo de preparação para o circuito de corridas Pague Menos. Eu vou tentar os 10 quilômetros de novo. Eu já tenho uma certeza que eu consigo, mas eu vou melhorar o meu tempo. Sempre é uma motivação a mais você participar do circuito Pague Menos, porque você tem as pessoas do lado, as pessoas vão te motivando, dizendo, bora, vai, você consegue. E isso acaba te dando uma motivação a mais, te dando um gás a mais. Então, se você não participou ainda de uma corrida, participe. E aqui na beira-mar de Fortaleza que vai acontecer o 11º Circuito de Corridas Pague Menos. Com esse visual de tirar o fôlego, eu vou me despedindo, mas não esquece de curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo e, claro, se inscrever no nosso canal. Beijo, beijo!